A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo em paz, em nome de Jesus. Estamos aqui, irmão, mais uma vez para gravar um vídeo, para trazer, irmãos, um alerta, não digo um alerta, mas uma visão, irmãos, até de certa forma polêmica. E eu sei que muitos não vão concordar, irmão, com o que a gente vai falar, com aquilo que a gente vai trazer. Eu digo, irmão, para os irmãos uma coisa. Eu vou comentar sobre o que está acontecendo, irmão, em Israel. Por que, irmão, que eu vou vir trazer esse comentário? Porque a gente tem visto, irmão, muitos cristãos tomando partido, irmão, de um lado e do outro. Até mesmo pastores, irmãos, tomando certo partido, apoiando uma ideia, apoiando um lado. Irmão, antes de entrar especificamente no assunto, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Jesus, ele falou uma coisa, o seguinte, ele disse assim, que uma casa dividida, ela não pode subsistir. Ou seja, uma casa que está dividida, ela não pode subsistir. Sabendo disso, irmãos, o Satanás, o que ele faz hoje em relação ao mundo? Se nós olharmos como funciona a política, irmãos, mundial, por exemplo, quando um governo quer interferir, irmãos, num país, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele infiltra pessoas lá dentro para incitar a população, irmãos, para ficar contra o governo. Vocês sabiam disso? Para quê? Para dividir a nação, a população da nação, para dividi-la. E aí, com isso, irmãos, eles criam uma situação e conseguem um pretexto para poder até mesmo invadir aquele lugar. É isso que todos esses países, irmãos, infelizmente fazem. Porque até o Stalin, irmão, se vocês olharem na história, muitos desses políticos usaram o lema, que é maçônico. Esse lema é maçônico, que diz assim, dividir para conquistar. Se Jesus falou que uma casa dividida, ela não pode subsistir, então o que as pessoas fazem? Eles dividem para poder o quê? Conquistar. E é isso que, infelizmente, muitos governos não fazem no mundo. Causam uma divisão, irmãos, um distúrbio para poder fazer o quê? Conquistar aquela nação. E nós, como povo de Deus, irmão, nós não podemos dividir as nossas opiniões. Primeiro que o homem em si, ele não pode ter, irmãos, nós como cristãos, nós não temos uma opinião, uma ideologia, nós temos uma verdade que nós precisamos defender. O apóstolo Paulo disse assim, eu saí em defesa do evangelho, não em defesa de uma ideia, seja ela de esquerda, de direita, seja ela qual ideologia que for desse mundo. Por isso que eu, irmão, quando compreendi isso, eu não defendo, irmão, nenhum tipo de ideologia. Eu sou imparcial a essas questões. Porque quando a pessoa ela defende uma ideia, irmãos, ela sendo um cristão, uma pessoa que acredita em Jesus Cristo, que acredita na sua palavra, o que ela faz? Ela quer sustentar aquela ideia, até mesmo trazendo a palavra de Deus, irmão, para afirmar aquilo que ela defende. E não é assim, irmão, a palavra de Deus não tem que defender uma ideia nossa, não é isso. A palavra de Deus, ela tem que ser vivida. Ela em si, nós temos que sair como testemunha da palavra. E não a palavra ser testemunha, irmão, para reforçar uma ideia nossa. Então, eu estou falando isso, irmão, porque o que eu vou dizer aqui para os irmãos, eu queria que os irmãos não entendessem a visão que eu estou querendo passar para os irmãos, que é da palavra do Senhor. E serve de alerta, irmãos, porque muitos estão aí, irmão, criando uma certa visão e que talvez não venha do agrado do Senhor, amados. E eu vou mostrar com a palavra de Deus, irmão, qual que tem que ser a nossa visão. Eu sei, irmãos, que eu vou dizer aqui, então se você me perguntar, você não defende nenhum lado, nem Israel, nem Palestina? Eu não defendo os governos. Eu quero justiça para o povo que está sofrendo. Tanto para as crianças que morreram em Israel, para homens e mulheres inocentes, irmãos, que pagaram por causa dessa questão em Israel,
tanto também como as crianças que estão morrendo na Palestina e as pessoas inocentes, que não defendem isso, irmão. Aí você fala assim, mas todos os palestinos... Não, irmão, vou te falar uma realidade aqui. A gente tem que aprender, irmão, diferenciar o Estado do povo. O que quer dizer? O Estado, irmãos, é o quê? É os políticos, é a política, é uma visão do governo que está no poder daquele país. E agora eu te pergunto, é todo mundo, irmão, daquele país que é a favor do Estado, que apoia o Estado? Uma coisa é o Estado, outra coisa é o povo. Então, você acredita que todo o povo da Palestina é a favor do Hamas, que governa a Palestina? Não. É todo mundo que é a favor, irmão, todo o povo do Brasil que é a favor do governo que aí está? Era todo mundo que é a favor do governo que estava? Não. Então, irmão, a gente tem que entender, irmão, que aprender a separar o povo do Estado. Então, se você olhar bem para o Estado, para a questão de governança, irmão, existe uma visão e que eles defendem aquilo independente do que o povo acredita, do que o povo defende. Porque, irmão, se você olhar bem, você acha que existem 2 milhões de pessoas na Palestina? Você acha que 2 milhões de pessoas queriam o que está acontecendo lá? Todo mundo? A mesma coisa em Israel? E a gente vê, irmãos, pastores não se importando, irmão, com o que está acontecendo. As pessoas falam, mas a gente tem que orar, a Bíblia diz que a gente tem que orar para a paz em Israel. Não, irmão, você tem que orar para a paz em todos os corações. Porque não vai haver paz em Israel, a Bíblia diz. Não vai haver paz, irmãos, na Palestina. Não vai haver paz no Brasil. Não vai haver paz no mundo. Porque Jesus falou que no mundo nós teríamos o quê? Aflição. E ele disse, eu vos dou a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Então essa conversa, irmão, eu oro pela paz de Israel. Irmão, a gente tem que orar para que as pessoas recebam a paz de Cristo. Porque nesse mundo não haverá paz. É o que a Bíblia fala. Será que a gente ignora isso, irmão? Será que a gente é capaz de dizer, não, vamos orar pela paz numa nação? Irmão, não vai haver paz em Israel, não vai haver paz em lugar no mundo. Tanto que quando disserem a paz e prosperidade, o que segurança, o que haverá no mundo? O que virá? Repentina destruição. Essa falsa paz, quem vai trazer é o anticristo. E nós já sabemos disso, irmão. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão, de pegar uma visão. Mas diz lá que a gente tem que orar pela paz em Israel. Se a gente for olhar bem, irmão, a gente tem que orar para que os cristãos tenham paz no coração. Para que o povo de Deus alcance a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Então defender pegar um versículo bíblico, irmão, para defender um Estado, não tem nada a ver, irmão, porque a Bíblia não é contraditória. A Bíblia, ela é o equilíbrio das coisas. E quando ela fala que devemos orar, irmão, devemos orar para todos, para todas as pessoas. E Deus falou assim, que vocês orem para todo homem, para que haja arrependimento em vossos corações e cheguem o quê? A salvação. Então a gente tem que orar, irmão, não é para a paz de uma nação, é para a paz para as pessoas, para que alcance a paz de Cristo que excede todo o temor, porque nesse mundo não haverá paz. Nesse mundo, irmãos, Jesus foi bem claro, no mundo tereis aflição, eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. Então a gente tem que aprender a separar isso, irmão. Então o que eu quero dizer para os irmãos, que mude o foco, irmão, da tua visão. Às vezes você está ouvindo pessoas defender um lado, defender outro. Irmão, a gente tem que ter a justiça de Deus no nosso coração. A gente tem que ter sede, irmão, de justiça, seja por quem for, por qual nacionalidade, aonde a pessoa, qual é a nacionalidade que ela tem, o país em que ela mora, porque muitas vezes ela mora lá em um certo país que tem uma ideologia destrutiva, que faz isso, faz aquilo, mas aquela pessoa não é a favor daquilo. Então o que ela precisa, o que a gente tem que orar, irmão, para que ela alcance a justiça que provém do Senhor. É uma justiça ao qual ela possa ter a liberdade, irmão, de adorar o Senhor. Essa é a justiça que nós devemos, a justiça que provém do alto. Não é a justiça que provém do homem. Então a gente tem que começar, irmão, parar de defender uma ideia
e começar a defender o que diz a palavra de Deus, irmão. E interpretar ela não é segundo para apoiar o que as nossas ideias, é para apoiar o que é a verdade. Então, se a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, como é que eu vou orar para ter paz? Em algum lugar nesse mundo? Como é que eu posso orar? Não, vamos orar para ter paz. Não, eu tenho que orar, irmão, para que as pessoas alcancem a paz de Cristo. Recebam o Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único Salvador, para que assim elas alcancem a paz que Cristo veio dar. Por isso, irmãos, que eu venho aqui falar isso com os irmãos, e eu espero que você abra o teu entendimento, porque eu sei que muitas pessoas não vão concordar com isso que eu estou falando. Porque, infelizmente, irmão, por ela defender uma ideia, ela se esquece de ouvir a verdade de Deus, irmão. Ela fica-se nula ao entendimento do que diz realmente a palavra de Deus e começa, por causa de uma ideia que ela defende, ela não abre o seu conhecimento para a palavra de Deus. Só que eu vou dizer uma coisa, irmãos. Os fariseus da época, os conhecedores da lei, defendiam uma ideia. Não era uma palavra não, irmão. Era uma ideia. Eles tinham uma tradição, criaram uma ideia, uma tradição e viviam sobre ela. E não conseguiram entender, irmão, abrir a sua mente para aquilo que realmente Cristo disse. É como você chegar hoje, irmão, numa pessoa que defende a ideologia da prosperidade e falar para ela, irmão, que não é, que a Bíblia não fala isso, para você ver se ela vai gostar. Outra pessoa que pensa, irmão, que a pessoa tem que ir lá e doar tudo, e vou porque Deus vai me prosperar, Deus vai me manter rico, Deus vai fazer... Irmão, isso não tem base bíblica. A pessoa, ela defende essa ideia, ela não vai gostar de ser contrariada. Não vai gostar de ouvir a verdade. Então, meu irmão, se você quer entender e agir segundo a vontade de Deus nessa questão, seja imparcial. Olhe, irmão, para os inocentes. Clame por justiça por quem realmente, irmão, precisa da justiça de Deus. Precisa alcançar, irmãos, a paz em Cristo Jesus. E não essa ideia de um Estado, irmãos, de uma visão, irmão, política, ideológica. Não seja de direita, de esquerda, não seja de centro. Seja de Cristo, meu amado. Seja o que a palavra de Deus fala. Eu não dou razão, irmão, a guerra nenhuma, ninguém está certo numa batalha, numa guerra. Porque, irmão, porque infelizmente numa guerra, irmão, entre países, quem sofre é a população, é os inocentes, é as crianças. Ou você está feliz, irmão, ou você está feliz com, que nem tem muita gente que defende a Palestina que está feliz com as crianças que morreram em Israel. Também muita gente que defende Israel está feliz com as crianças que estão morrendo na Palestina, meu irmão. Então a gente tem que ter coerência nessas coisas, irmão. A gente tem que tomar cuidado para não desagradar a Deus, para não desagradar o Senhor, irmão. Por isso, igreja, a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter fome e sede de justiça, irmão, de Deus. A justiça que provém do alto. E não a justiça que o homem procura nesse mundo, irmão. Isso, e esse vídeo é só um alerta, eu estou aqui falando para os irmãos. Eu vou gravar um próximo, porque a gente tem que gravar os vídeos curtinhos, no máximo 15 minutos, porque o canal ainda é pequeno, mas eu vou gravar um próximo após esse, em seguida desse, e vou trazer bases bíblicas para reforçar isso que eu estou te dizendo. Amém, irmãos? Eu queria que nesse primeiro vídeo você consiga entender e compreenda isso, irmão, que a palavra de Deus nos diz. Tenha fome e sede de justiça, irmão, de Deus. Não seja uma pessoa, irmão, que fica aí buscando uma ideia, defendendo uma ideia. Irmão, defenda o que a palavra de Deus diz. Saia em defesa do Evangelho, irmão, da verdade de Cristo. Porque se você buscar um caminho, irmãos, aí que não tem nada a ver, você talvez estará pecando contra Deus. Amém, amados? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E a gente vai estar gravando outro vídeo, irmão. Eu vou estar reforçando isso que eu falei com os irmãos com a palavra de Deus. E não é uma ideia não, irmão, é a palavra de Deus. Amém, amados? Fiquem na paz do Senhor, que Deus os abençoe.